Bom dia, pessoal do nono ano. Voltamos para mais uma aula de geografia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela presença de cada um, tá? Já vou adiantando que qualquer dúvida, só chamar, seja no grupo, no privado, fique à vontade, tá? A gente tá aqui para ajudar e para tirar dúvida, tá? Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre globalização, né? Que é o atual tema que a gente está analisando nesse primeiro capítulo, certo? Bom, hoje a gente vai à página 19, tá? Falar um pouco do berço da globalização. Será que a Europa realmente foi o berço da globalização? Como que a Europa, né, ela traz esse conceito de globalização, certo? Bom, nas nossas últimas aulas, né, nas aulas anteriores, nós falamos sobre essa questão da globalização ter sido impulsionada principalmente a partir das grandes navegações, que foi o período, na verdade, né, em que as potências europeias, sobretudo Espanha, Portugal, né, vão expandir suas fronteiras a fim de colonizar outros territórios, certo? Então, alguns estudiosos vão dizer que a globalização ela está relacionada à hegemonia da Europa, ou seja, ao crescimento da Europa, ao poder que a Europa tem sobre os outros países, principalmente no período das grandes navegações, né? Então, a gente traz essa ideia de que a globalização ela vai surgir a partir, né, das grandes navegações. Como assim, tia Laísa? Porque a partir das grandes navegações, né, nós vamos ter a expansão europeia pelo mundo. O que era a Europa, né? A Europa era a chamada metrópole, os países eram as metrópoles, certo? E a gente tinha as colônias, que eram, né, colonizadas pelos países europeus. Basta a gente analisar o Brasil. Nós somos colônias de Portugal, tá? Bom, isso aconteceu só com o Brasil? Não, né? Nós sabemos que outros países do mundo também vão ser colonizados pelos europeus, ok? Então, o que acontece? Durante as grandes navegações, a gente vai ter a saída dessas potências europeias pelo mundo, né? Em busca de território. Porque quanto mais território, galera, você tiver, significa que mais poder você tem, mais soberania você tem. Então essa é a ideia de ter território. Quando a gente fala de território, a gente está se referindo a uma porção de terra, né, delimitadas por fronteiras. É por isso que existem as fronteiras, para dizer, ó, esse território aqui é meu, quem manda aqui sou eu, né? Quem exerce o poder sobre ele sou eu. Então essa é a questão. Eles saíram em busca de territórios. E aí encontraram vários territórios, entre eles o Brasil. Vamos fazer o que com esses territórios? Vamos explorar os recursos minerais, naturais, tudo que a gente conseguir explorar dentro desses territórios, a gente vai explorar e vai levar para a metrópole, filho. A gente vai vender, né? O lucro que der é nosso. Essa era a ideia, né? Vamos explorar e beleza, o lucro que vai dar é nosso. Essa era a ideia da exploração, da colonização, né? Será que eles colonizaram a gente? Ah, o Brasil é bonitinho, então vamos colonizá-los. Não, eles queriam colonizar a gente para explorar nossos recursos, não é isso? Tanto é que o pau-brasil foi uma das principais matérias-primas, né, exploradas aí pelos portugueses. Por quê? Porque além da madeira, né, servia a madeira, o pau-brasil por causa da coloração, né, meio avermelhado. Então servia para tingir os tecidos, né? Tá, aí Portugal levava a nossa madeira, nosso pau-brasil, vendia lá na metrópole. O dinheiro, né, no caso, né, o capital retornava para o Brasil? Não, ficava lá com a coroa portuguesa. Essa era a ideia, vamos explorar e a gente vai reter o lucro. É essa a questão da colonização. E por que a globalização ela surge então a partir disso? Justamente porque a partir desse processo de troca, né, de exploração, a gente vai ter as chamadas trocas comerciais, né? Os países, no caso Portugal, como eu estou dando exemplo aí do Brasil, retirava esses materiais, essas matérias-primas e vendia lá na Europa, lá na metrópole.
Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma relação comercial, tá? Por quê? Porque eu estou retirando, estou comercializando o meu produto. E aí a gente vai ter, então, já o lucro, tá? Que era convertido para Portugal. Então, no caso brasileiro, em relação à colonização, tá? Mas, falando de um modo global, isso acontecia com outros países, né? A Inglaterra, a França, a própria Espanha, não é isso? Que eram as principais potências, a Holanda na época também, que eram as principais potências que estavam expandindo ali do período das grandes navegações. Então, na página 19, a gente vai estar vendo essa questão, que a Europa, ela se torna berço da globalização a partir das grandes navegações, a partir da exploração de novos territórios realizado por essas potências europeias, né? E o que acontecia? A Europa, ela fornecia já os produtos para a metrópole. Em contrapartida, as colônias forneciam o quê? Matéria-prima, mão de obra, e muitas das vezes essa mão de obra era o quê? Mão de obra escrava, né? A gente vai ter, então, a vinda dos, sobretudo, africanos para os territórios, principalmente na América, onde a gente vai ter a exploração não somente do território, ou seja, dos recursos naturais, mas também a exploração do próprio homem, no caso dos escravos, né? Então, enquanto a Europa fornecia a mercadoria para a metrópole e ficava com lucro, a colônia fornecia o quê? A matéria-prima, fornecia a mão de obra, no caso do trabalho, que era geralmente dos escravos. Então, a partir disso, a gente vai começar a desenhar esse processo de globalização, né? Porque a gente começa a exploração, a produzir, a gente começa a vender, né? Fazer essas trocas comerciais. E aí a gente começa a impulsionar essa ideia de globalização. Por isso que a gente fala que a Europa, ela é o berço, sim, da globalização, por causa dessa questão das grandes navegações, tá? Na página 20, né, a gente vai ver que o capitalismo, ele vai também se modificar nesse período, principalmente a partir do século XVIII, né? Ele vai se modificar, ele vai passar por algumas mudanças, né? Porque o processo produtivo vai ser maior, né? As trocas comerciais serão maiores também, né? E aí a gente vai começar a organizar as formas de trabalho, as inovações técnicas, porque quanto mais matérias-primas eu tinha, mais recursos eu tinha, isso gerava o quê? Gerava ansiedade, gerava vontade de fazer mais. Então, as inovações técnicas passam a serem pensadas a partir do século XVIII aí, né? Com as profundas mudanças que o capitalismo vai ter, tá? E aí a gente começa a dar uma ênfase maior nessa questão da técnica, né? Então, a revolução industrial, ela vai impulsionar cada vez mais a circulação de quê? Do capital, né? Que é o dinheiro, ou seja, a circulação do capitalismo, né? Porque a gente produz, né? A gente produz em função do mercado, porque a gente precisa de um mercado consumidor para fazer o capitalismo girar, para fazer o capitalismo rodar. Então, era uma questão voltada não mais agora só para o comércio, mas também para a produção. A gente precisava produzir para comercializar. Antes, né, do século XVIII, a intenção era, vamos explorar e vamos comercializar essas matérias-primas. Agora, a partir da primeira Revolução Industrial, a gente não quer mais apenas comercializar os produtos, a gente quer produzir, então a gente tem que inovar. Nós vamos ter uma inovação técnica, né? Então, durante esse período aí da Revolução Industrial, a Inglaterra, que vai ser a pioneira, né, da Revolução Industrial, vai expandir o seu mercado, né? Não apenas dentro das suas colônias, onde ela tinha colônia, tá? Mas também nas colônias tanto de Portugal, de Espanha, tá? Então a Inglaterra, junto com a França, pessoal, vão se tornar países com pensamentos liberais,
Como assim? A gente vai ter uma diminuição, então, da participação do Estado, né, na economia, para ter um livre comércio, tá? A entrada de livre comércio, tá? E aí a gente vai conseguir romper com os monopólios, tá? E dar uma visão maior para essa questão da comercialização, da produção. Então, o que a gente viu? Que a Europa sim foi o berço aí da globalização a partir das grandes navegações, quando a gente vai ter um intenso fluxo de trocas comerciais entre metrópoles, onde a metrópole, no caso, vai reter as matérias-primas, vai reter a exploração realizadas pela colônia e vai comercializar esse produto. E aí todo o lucro produzido pela colônia, que foi vendido pela metrópole, vai ficar na mão de quem? Da metrópole, né? A colônia só oferta, só oferece matéria-prima e mão de obra, ok? Bom, pessoal, como atividade do vídeo, vocês vão fazer a página 27, a questão número 1, número 2 e número 4, tá? A 3 ainda não é para fazer, tá bom? Então, 1, 2 e 4, beleza? Qualquer dúvida, tô aqui, só chamar. Foi um prazer. Beijão, pessoal. Se cuida.